Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, que bênção poder começar esse mês de junho louvando ao Senhor junto com você, adentrando a sua casa, o seu trabalho, podendo meditar junto à palavra do Senhor, sentarmos aos pés do Mestre nesse dia. E o Evangelho está em São Marcos, no capítulo 12, do versículo 13 ao 17. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que apanhassem alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhe a hipocrisia, respondeu-lhe Jesus: Por que me queres armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César. Responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nós percebemos aqui os fariseus e os herodianos que gostariam que o Senhor colocar, como diz o próprio Jesus, em uma armadilha. Que ele, naquele momento, eles gostariam que ele dissesse que não deveriam pagar os impostos a César. E não pagar o imposto seria um crime. Um crime, e ainda mais, Jesus estaria incitando aos outros a não pagarem. E ele poderia ser preso. Mas o Senhor Jesus, inteligente e sábio, pede para que eles tragam um denário. E ele diz: qual é a imagem e a inscrição que vês? E eles dizem, de César. Então, o Senhor diz no versículo 17: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que o Senhor quis dizer com isso? Que eu e você vivemos nesse mundo. E nesse mundo eu preciso ser um cidadão consciente cristão. Então o cidadão consciente cristão paga seus impostos, trabalha. Então assim, nós devemos entender que a mesma rotina que nós temos nessa época, era mais de 2000 anos atrás, mas eles também haviam uma rotina, havia um governo instituído, que eles deviam obediência. Como nós temos um código de leis que regem a nossa vida, que nós precisamos obedecer, como verdadeiros cristãos. Eu e você precisamos cumprir com as nossas obrigações de cidadão, porém, eu preciso ter em mim verdadeiramente o Cristo. Jesus ressuscitado como Senhor da minha vida. Porque aí eu não tiro os olhos do alto. Eu cumpro com as minhas funções de maneira justa, como verdadeiro cristão, porém, de uma maneira que ama o próximo, que se compadece, que está a serviço do reino, porque nós somos estrangeiros aqui. O céu é o nosso lugar. Por isso, como cristãos, nesse dia, o Senhor nos pede que nós não saiamos desse mundo, porém,
possamos agir de maneira santa neste mundo, obedecendo o que nos é imposto aqui como cidadão, porém um cidadão cristão, meu irmão. Nunca se esqueça disso. Leve Jesus em seu peito, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. A bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Santíssima rogue por nós todos os dias. Amém. Mais luz será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da